Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Cuore, do Edmondo De Amicis, que é um autor italiano, um clássico da literatura italiana este, e também considerado um clássico da literatura universal. Quem decidiu que eu deveria ler este livro foi você, no Você Escolhe, que foi o primeiro Você Escolhe aqui do canal, inspirado no projeto da Tati Feltrin, do canal da Tati, do TLT. Ela sempre faz o Você Escolhe, em que os inscritos do canal dela acabam votando por um livro para ela ler e resenhar no final do mês. E eu resolvi essa ideia, acho essa ideia fantástica, sempre voto, e resolvi trazer essa ideia dela aqui pro canal. E esse foi o livro escolhido por vocês, e hoje eu vim contar um pouquinho como foi a experiência dele. Bom, este livro Cuore foi escrito 100 anos antes de eu nascer, 1886. É um livro muito velho. Ele foi escrito logo após a unificação da Itália, quando os italianos conseguiram expulsar os austríacos e recuperar todo o seu território e unificar a Itália inteira, sendo o país como a gente conhece hoje. Então é um livro escrito pós um período difícil da Itália, para ensinar crianças questões de cidadania, educação, patriotismo, civilidade, entre outros assuntos. Esse livro é uma espécie de diário de um estudante, de uma criança, que viveu neste período, que acompanhou essas questões. Porém, este livro me deu uma certa desconfiança. Eu não acho que o problema esteja na tradução. O livro foi traduzido pela Maria Valéria Rezende, então acho que o problema não está na tradução. Mas como eu vou dizer, é um livro, apesar de serem assuntos banais de uma criança, é um livro com uma escrita muito madura para uma criança de 9, 10 anos, como tem o nosso personagem principal aqui. Mas apesar disso, é um livro muito fofo. Você percebe elementos assim da ingenuidade infantil na narrativa. Porém, existem alguns momentos do nosso personagem principal, Enrico, que a gente percebe a infantilidade nas questões, nas observações dele. Mas há uma questão muito madura, que eu não sei se as crianças naquela época, elas tinham essa maturidade, esse intelectual tão desenvolvido para compreender algumas coisas que só adultos compreendem normalmente. Porque é um livro assim de uma criança extremamente educada, que sabe identificar quando outra criança se comporta de uma forma errada. Tem personagens aqui que não são tão bonzinhos, digamos, como o Enrico e os amiguinhos dele, mas ele consegue identificar o comportamento errado desses colegas e eles têm um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo próximo. É um livro que eu indicaria para todas as crianças lerem. Apesar de ser muito antigo, gente, aqui eles andam de carroça, eles escrevem com tinteiro, de aço, e, enfim, é um livro muito velho, mas é um livro que é muito fofo e ele ensina muito do comportamento que a gente espera ver em crianças de educação, no sentido de educação. Então acho que um livro que pra gente que é adulto ler é mais no sentido de conhecer um pouco a história da Itália nesse período e da mente do Enrico e como foi a educação dele, que é um tipo de educação exemplar, apesar de ser um tempo muito distante do nosso. Este é o tipo de livro que, se a gente tivesse que ler durante a nossa fase escolar, seria fantástico. Não só porque nos ensina um pouco desse comportamento que a gente deve ter, que as crianças devem ter, mas porque é um tipo de livro gostoso para uma criança ler, porque tem uma escrita simples, fluida, direta. É uma pena que a gente não tenha na nossa educação básica infantil esse tipo de livro que nos ensina a gostar de ler. E eu achei uma curiosidade em relação a este livro, que foi escrito em 1886, como eu falei para vocês. Eu achei uma similaridade muito grande em relação à cultura italiana na região com o livro A Amiga Genial, da Elena Ferrante,
que é um livro bem recente, apesar de se passar um pouquinho mais atrás, não tão antigo quanto esse. Essa certa semelhança que eu identifiquei diz respeito à cultura dos italianos, porque a minha bisavó veio para o Brasil no começo de 1900, e dentro da cultura que a minha bisavó trouxe, as crianças elas tinham obrigação de estudar até a equivalente à quarta série. Tanto é que minha mãe estudou só até a quarta série. Após esse período, as crianças eram obrigadas a começar a trabalhar, ajudar em casa. Só continuavam os estudos as crianças que tinham uma nota muito alta e cuja família investia, resolvia gastar um pouco mais de tempo e dinheiro para investir no futuro acadêmico do filho, o que era muito raro de acontecer, né? Mais comum nas famílias mais abastadas da época. E a gente vê isso em Amiga Genial, entre as duas personagens principais. Uma, mais por incentivo da professora, conseguiu levar adiante os estudos, enquanto a outra, mesmo tendo uma inteligência nata, com mais facilidade para aprender, ela não pôde porque a família não quis investir no futuro escolar. E isso já acontecia desde essa época, porque alguns dos colegas do Enrico, que é o personagem principal, eles também não conseguiram continuar os estudos, levar os estudos adiante. Engraçado como isso perdurou por tantas gerações, né? Então fica registrado, é um livro que eu indico, mas não vá com sede ao pote, porque ele não é um livro para nós brasileiros adultos. Ele é um livro que marcou a história de uma geração italiana e que foi escrito para essa geração. Porém, ele foi tão importante, a sua propagação foi tão importante, tão fundamental para criar novos cidadãos italianos, que ele se propagou pelo mundo, pela importância que ele teve na Itália. Então, eu recomendo que você indique esse livro para uma criança que goste de ler, né? Ou para incentivá-la a ler. Porque ele é um livro que pra gente adulto não tem, assim, muito proveito, tá? É bonitinha a história, é interessante, é curiosa, mas não é um super livro. Se você quiser saber mais sobre a Itália, tem outros livros que podem oferecer esse conhecimento sem precisar te cansar com a narrativa de uma criança. Mas essa edição é muito linda, eu quero mostrar pra vocês. Aqui tem a foto do Edmondo De Amicis. Claro que é uma foto, não é nem preto e branco, é sépia logo, né? Mas a folha de guarda é bem bonita, tem esses arabescos, parece papel de parede, né? E o livro, ele é todo com detalhes em vermelho. Tem pequenas ilustrações, os títulos, o número da página em vermelho. E em todo o capítulo, o personagem principal do livro, Enrico, mostra o conto que ele aprendeu na escola. E essa parte do conto tem essa borda vermelha. Então sempre que aparecer essa borda vermelha, quer dizer que a gente está lendo o conto ainda que ele teve na escola. Então aqui tem um exemplo, ó, começo do capítulo de maio. Então tá aqui, você escolheu, eu li. E voltei para contar para vocês como foi essa experiência. Bom, agora eu vou mostrar os 3 livros que vão ser para votação Você Escolhe, dando continuidade a esse projeto. Eu gostei muito da escolha de vocês, gostei de ter lido e vou continuar por mais um tempo, vamos ver como vai fluir esse projeto nosso. Eu trouxe 3 livros diferentes, escritos em períodos diferentes e com histórias diferentes para vocês escolherem. O primeiro que eu vou mostrar aqui é o Miniaturista, do Jess Burton, publicado pela editora Intrínseca. Esse livro conta a história de uma mulher casada com um importante figurão holandês, mas que não costuma demonstrar muita afeição que ele tem por ela, e como um presente agrado ele acaba dando a ela uma réplica da pequena casa que eles vivem. E essa mulher fica muito encantada com a casa e ela resolve contratar um artista para fazer as miniaturas dos móveis da casa dela. E parece que em um determinado momento as encomendas dela acabam
e o artista continua enviando réplicas de móveis para ela. Só que o mais curioso é que esses móveis, essas réplicas, essas miniaturas que ela vai recebendo acabam predizendo um pouco do futuro ou do que está acontecendo na sua casa no momento. Eu achei a história bem interessante e trouxe para votação. Esse é o livro, a opção número 1, O Miniaturista. A segunda opção é A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe. Este livro é até difícil falar um pouco da sinopse dele, porque não tem uma informação aqui muito precisa sobre a história. Parece ser um livro que busca levantar questões da humanidade, da vida, mas como é um livro muito famoso, talvez você saiba muito mais do que eu sobre esse livro. Se você quiser que eu leia A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe, só colocar aqui embaixo, opção número 2, ou o título do livro ou o nome do autor. E a terceira opção é O Gigante Enterrado, do nosso mais novo Nobel da literatura, que é Kazuo Ishiguro. Este livro que mistura um pouco de fantasia, realidade, crianças órfãs e ogros. E eu não sei muito sobre o livro, mas eu sei que tem um pouco de fantasia ou de realismo fantástico, não sei exatamente. Mas se você quer que eu leia este livro, vote na opção número 3, ou O Gigante Enterrado, ou apenas Kazuo Ishiguro. Então, retomando, opção número 1, Miniaturista, do Jess Burton. Opção número 2, Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe. E opção número 3, O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro. Vocês podem votar até domingo, meio-dia, e eu coloco o resultado final no Instagram. Vou postar foto do livro vencedor do Você Escolhe. Se você não me segue no Instagram, aqui embaixo tem um link, tem meu nome de usuário para você me seguir no Instagram, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em curtir, não esquece, por favor, isso é muito importante. Se você não for inscrito, inscreva-se. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal A Biblioteca de Gaia.